Então nós vamos continuar aqui falando sobre projeções cartográficas. A gente já citou aqui quais são as que a gente vai falar aqui, né? São as equivalentes, equidistantes, afiláticas e conforme. Certo? A primeira projeção que a gente vai comentar é sobre as projeções conformes. Olha aí, observe bem como é que o mapa está representado. Essa ilha mais de cima, e essa que eu vou deixar em destaque, essa bem no centro aí, lá em cima, na América do Norte, é a ilha da Groenlândia. E aqui, mais embaixo, nós temos o exemplo da América do Sul, que é onde fica o Brasil. Já fazer um comparativo entre Groenlândia e Brasil na projeção conforme. Certo, gente? Então, nas projeções conformes, os ângulos do mapa são idênticos ao do globo. Neste tipo de projeção, continente e ilhas são representados sem distorções, porém com alteração do tamanho das suas áreas. O que significa dizer isso? Que o formato dos continentes e das ilhas, eles são representados conforme a realidade, né? Ou seja, não existem erro quanto à forma. Por exemplo, a América do Sul, o desenho da América do Sul é esse aí mesmo, a forma da América do Sul é essa aí, lá da Austrália também, da Europa também, da África. Então, a forma dos continentes e das ilhas são esses aí. E agora, onde é que vai apresentar os erros? Os erros dizem respeito ao tamanho. Por exemplo, comparando a Groenlândia, que eu acabei de falar, que é essa ilha enorme aí que tem na América do Norte, lá em cima no norte da América, ela parece maior do que o Brasil, até maior, podemos dizer que com um tamanho semelhante ao de toda a América do Sul. Mas na prática isso é verdade? Não. A Groenlândia ela tem em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que o Brasil, só o Brasil da América do Sul, tem em torno de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Olha aí a diferença que é. Então, quanto à forma, está correto, né? O desenho da Groenlândia, o formato do mapa da Groenlândia, de todos os continentes aí, do Brasil, da África, etc. É isso aí. O erro está no que diz respeito ao tamanho. E essa distorção no que diz respeito ao tamanho, ela se torna mais acentuada à medida que se afasta da linha do Equador. A linha do Equador é essa que corta aí, a parte norte da América do Sul. Então, à medida que afasta-se da linha do Equador, a distorção ela vai se apresentar mais acentuada ainda. Vocês terem ideia aí, ó. Então esse é o erro apresentado na projeção conforme. O tamanho, aliás, a forma é correta, mas o tamanho acaba aparecendo de forma distorcida, ou seja, o erro está no tamanho. À medida que se afasta da linha do Equador, o tamanho dos espaços representados aparecem bem distorcido quando se compara com o tamanho real, certo? E a projeção conforme mais conhecida é a projeção de Mercator. Olha aí, ó, gente, a projeção de Mercator é a mais conhecida de todas as projeções conformes. Foi ele quem criou. Mercator viveu entre 1512 e 1594. Era um matemático e seus mapas representavam a dominação europeia sobre o mundo conhecido, que era chamada visão eurocêntrica, que a gente vai falar mais na frente, certo? Então não esqueça aí da distorção e do que existe de acerto na projeção conforme, não. Vamos a outra aqui, ó, a projeção equivalente. As projeções equivalentes ou isométricas não deformam as áreas, como nós vimos que a deformação na projeção anterior, nas projeções conformes, diz respeito ao tamanho das áreas, né? Já na equivalente, o tamanho das áreas é preservado.
mas em compensação as formas acabam sendo distorcidas. Ao contrário, ó, enquanto na outra a forma está errada e o tamanho, aliás, a forma está correta e o tamanho está errado, o tamanho da área está errado, na projeção equivalente ao contrário, né? O tamanho está correto, o tamanho das áreas, né? O formato das áreas, aliás, o tamanho das áreas está correto, mas a forma está errada. Dá para ver aí, ó, quando a gente olha para o continente africano, é como se houvesse um esticamento aí, ó, no sentido norte e sul do mapa, como se a África aparecesse esticado. O próprio Brasil aí é como se aparecesse esticado no sentido norte-sul e achatado no sentido leste-oeste. Fica um pouco mais fino, né? Como se fosse um pouco mais estreito no sentido leste-oeste e um pouco mais esticado no sentido norte-sul. Então, o erro que é apresentado na projeção equivalente no que diz respeito à forma, que a gente acabou de comentar aqui, esticado no sentido norte e sul e estreito no sentido leste-oeste, todos os lugares representados aí. Enquanto que o tamanho está correto. Por exemplo, a Groenlândia lá em cima, ó, lá ela está aparecendo como se tivesse os 2 milhões de quilômetros quadrados mesmo. Está aparecendo menor do que o Brasil. E lá, quando foi na projeção de conforme, só para lembrar aí, ó, a Groenlândia ela aparecia maior, até quase o tamanho de toda a América do Sul. Já na projeção equivalente, a Groenlândia ela aparece no tamanho correto, como dá para ver, menor do que, inclusive, do que o Brasil. Certo, gente? E aí no próximo vídeo nós comentaremos sobre as outras duas projeções, tá ok? Pois até mais tarde.